Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai aprender sobre é, um grau, né? Um grau que desconjunta significados sobre a arte de transcrever valores para as matérias, sobre o artifício da engenharia dos símbolos, né? E aí esses símbolos, essas peças em rendimento associativo conseguem significar substâncias por variações locacionadas e até mesmo dispulsionadas por ações de timbres, por ações sonoras, né? Esse é um artefato que deixa as pessoas loucas, aquecidas, vibradas por honrar a essa arte, né? A esse engenho de resolução orgânica e consideração. A gente ri, a gente educa, a gente consegue até mesmo servir-se. E nessa matéria de serviço a gente só se encaixa nos degraus da genealogia, né? E às vezes a gente se serve de pai, de mãe, de irmão, de irmã, de vô e de vó. E a gente tem algumas distanciações dessa genealogia, porque a gente tem vários degraus substancificantes, né? E aí começa a ir para os lados dos primos, dos amigos e até dos inimigos. Há versões das potências que eles significam de galho estarem, porque bem-vindo à vida, né? Viver é um mérito e dói bastante. Dói porque viver é um empecilho. Essa descarga no organismo desse conjunto entre esses complexos é um empecilho. Mas por que a gente recebe ajuda quando vive ou quando se presta a viver? Porque sempre querem o retorno de nós. Só que eles, todas as pessoas que nos servem, escondem em secretos segredos de que querem a reposição dos valores que nos deram. Valores de pai, de mães, de amigos e às vezes até de namoradas. Esses são as artes e ofícios das regiões que a religião distende conter dados de rendimento para a edição de instantes entre as ornamentações que um organismo faz em complexo, de se estar e depor em atividade sobre equilíbrio de uma razão, né? Um exemplo de equilíbrio de uma razão é você não dar murro em ponto de faca, ou você não você oferecer a outra face para se te bater em um lado da face, você oferece a outra, né? Isso são exemplos de manter o Estado em equilíbrio sobre o respeito de toda essa geração e redimensão de significados, de soluções para valores, de afeiçoar e hidratar esse complexo que dói, que é viver, sobreviver. Porque os ataques acontecem a todo momento e a gente nunca sabe de onde vem, e eles sempre têm razão. Todo ataque ele se justifica em algum grau de matemática
e ciência e significação na matéria de sobreviver, ele se justifica. Basta a pessoa insistir, né? E aí a gente sempre se torna competidor de insistência. Então, sobre um ataque e a insistência de um ataque, a gente se revela competidor. E esses ataques estão a todos os lugares, em todas as organizações e em todos os seres. Os ataques são conhecimentos, são sabedorias das ocupações dos seres sobre busca por equilíbrio, sobre desajeitamento por vivermos. E viver é uma razão. Não adianta você achar o local de equilíbrio. Por mais que você ache, sempre existe um despotencial a mais a se achar. É o famoso curioso eternamente. Né? Então a gente está sempre se desafinando por desafios. Né? E a conexão que a gente tem é a sensibilidade prima que nos faz recarregar o valor de insistir e de ter presença nesse quadro de apresentadores, né? Ou seja, as pessoas elas apresentam a dores para se escaparem delas e sobreviverem delas. E aí a gente chega em uma coisa que se chama lei da oferta e da procura, que é um trabalho midiático de importar modas medianas e médias para as associações dos homens com as relações materiais, que ajudam até mesmo a desimpor e estar sobre os relacionamentos racionais, os relacionamentos dos homens com os próprios homens. Tá. Então, se a gente começar a nadar sobre um objetivo de ir fundo, a gente vai percebendo que quanto mais fundo a gente vai, mais riscos tem de desorganização de organismo frente ao quadrado lógico do movimento de descida sobre a subida. Então, quanto mais fundo a gente vai, mais fundo a gente vai ter que subir. Mais distante vai ser essa altura, né? E a gente tem outra coeficiente, o cansaço, né? Se quanto mais a gente desce, mais profundo a gente vai, mais a gente volta, tem uma distância. Então essa distância, toda ida é um quadrado de movimento, né? Então sempre a gente tem afinando o desafio, a desafirmação desse quadrado que desimpõe uma ida, um motivo, um objetivo em nós. Mas a verdade é que ninguém tem objetivo nessa vida. A gente sempre copia o objetivo. A gente olha para o outro e fala, caraca, faz sentido. Aí a gente olha para o outro e fala, cara, não, isso não. Não vou não. Vou fazer isso não. Isso que esse cara fez eu não vou fazer não. E aí a gente olha pro outro, cara, é isso, cara. Então aquele cara lá tava certo. Mas eu tava com nojo daquele cara e eu não tô com nojo desse. E aí a gente sabe por quê. Mas a gente meio que insiste em não saber para desmontar esse saber e colocar o saber do padrão. Por rendimento de sensação científica e organológica sobre concessão social, sobre o status dos desejos sociais que decompõem para nós sucessos de transvestir
e regenciar-se sobre os demais preceitos de cuidados nessa variabilidade de atenções, né? E como a gente tem essa oferta e a gente vive nesse sistema de oferta e procura, lei da oferta e da procura, o valor que descai atrás da quantidade de agentes ou seres que se destacam sobre demandas, esse lado profissionalizado, né? A gente se torna superficial também. A gente cria uma margem de lucro sobre as nossas atividades que superficializam título de descarga e fascinação em nós. A maquiagem da disposição de atendimento sobre um título que reconhece a nós perante a sociedade como profissionais, né? Então a gente tem uma potencialização sobre esses lados de revelação social, e a gente tem profissionais por todas as partes. E aí, dentro dessa genealogia, a gente chega em um tronco de edifício. E aí, essa razão de tronco desleva a gente, né, sobre raiz de condução, de modificação e assinalização para um outro lugar, né? E aí, esse outro lugar nos faz casa e sobrevivência por efeito de edificação profissionalizante, né? E olha, eu peço desculpas, mas por modelo de árvore e genealogia, a gente tem vários tipos de reconhecimento sobre essas tensões que desatendem os seres uma localização sobre edificação de profissionalismo. Ou seja, a gente tem a hierarquização dessa condução profissional, né? E leva um tempo para que as pessoas consigam se transformarem em um. E até mesmo esse um, existem várias provas de um para despontuar para cada um de nós o quanto profissional somos, né? Então você pode ter vários currículos, várias profissões no currículo, você pode ter atendido várias pessoas, mas você não tem diploma, e a diplomacia ela pede um diploma. Então o seu local é um local. Agora você tem diploma e tem experiência, então seu local é outro. Agora você tem diploma e não tem experiência, então seu local é outro. E aí vice-versa, existe essa substanciação de nós. E ao mesmo tempo, existe agora, dentro dessa genealogia, a transubstanciação de um vestido de potencial no ser. São as famosas pilhas de substâncias em atividade sobre contágio de compra e edificação por comprar. Então a mercadoria virou uma pilha de edificações nos seres. Então existem os seres preferidores dos produtos mais caros, tem os preferidores da seleção, tem os preferidores dos produtos mais baratos, e tem aqueles que nadam conforme a onda, né? Conforme o acordo de organização fluido e lógica de estado de operação frente à linha de acesso, manda sobre desejo uma conquista de status de bem, de saúde. Há quem diga saber avaliar cada um desses o bem que eles têm, mas não existe bem nem mal para eles.
Só existe uma localização para eles estarem. E aí é isso que nos faz diferenciais. É os locais que habitamos, né? Então, por domínio de cuidados de sociedade, nós, dentro dessa evolução, consideramos a educação primordial para a vida segura de todos os seres, sendo eles animais, seres do reino plantae, de qualquer reino que for, na classificação taxonômica. A educação é primordial para que todas as vidas consigam reagir em equilíbrio por versão de status de edifício de educação. Porque se nós não encontrarmos o nosso lugar, nós seres que sabem que são aqueles seres que nós denominamos controle por ter armamentos para controlá-los, não vão conseguir suas soluções que dizem automaticamente, organologicamente, lidarem sobre os efeitos do ambiente. Porque nós temos o ambiente virtual que concorre com os nossos edifícios, né? Nossas localizações genealógicas nessa árvore. Agora os animais não. Eles, por natureza, eles já têm a sua seu lado selvagem, né? O lado selvagem que pode até de alguma forma desesportar semelhança para essa genealogia, essa que é a analogia que eu estou fazendo, descabe, né? Só que essa repartição selvagem, que é a definição que eu encontrei para que a gente se encontre em uma posição nessa árvore genealógica, ela não é tão selvagem assim, porque existem organizações com complexos de serem valorizados. Por exemplo, as religiões, o cristianismo. E aí essas agências, a política, a polis, ela é um diferenciador do lado selvagem. Porém, por mais que a gente tenha a polis e toda a educação que diz muda, né? Tudo isso, a gente tem níveis de selvageria sobre a adrenergia que diz circuita estar sobre os seres em demanda dos seus instantes de buscar caçar equilíbrios. E às vezes a caça, ela desimprime substancialmente o ser sobre aquilo que ele pode pagar, ou sobre aquilo que ele pode pegar na natureza para se salvar nesses instantes de fome de graça. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E hoje, como é um estudo de gramática, é bom que se saiba que a gramática ela tem esses potenciais todos de servir, e ela já serve sobre gerências de atenções e contenções de atenções por readministrar o efeito. Então a gente sofre efeito para não sofrer ou para redirecionar o efeito, ou seja, espelhar o defeito sofrido. Então, para não sofrer, a gente aceita. Só que a gente aceita desespelhando por resolução de ter sofrido muito já, né? Esse é um mistério de contenção de razão situacional. Muitos vão saber disso depois de alguns anos, já
sobre estudos celulares, isso e aquilo, né? Bom, e hoje a gente vai falar de substâncias, né? Substantivos, que são os nomes que a gente dá para as coisas. E coisas nessa analogia são pilhas, são edificionadores do nosso organismo, e sobre essas substâncias a gente consegue escalar essa razão profissional que vai nos colocar em alguma localização dessa árvore, né? E aí, vamos lá, vamos falar sobre os substantivos. Então, sobre os instantes ativos com determinados nomes, né? Hoje a gente vai falar então dos substantivos primitivos. E aí a gente vai ver, né, nós veremos que o alfabeto ele é um grupo de símbolos onde possuem cadência, e essas cadências, toda essa organização alfabética, ela sofreu ao longo da utilização configurações tecnológicas. Para quê? Para que nós conseguíssemos administrar essas descargas e gravá-las logicamente a partir da tecnologia da qualidade de organização das letras, sobre o desacordo lógico dessa grade que vai formar palavras, né? Isso é muito interessante, cara, porque a gente tem coisas, mercadorias na natureza que conseguem gravar. O barro é uma delas. E aí, quando nós tínhamos o desafio da comunicação e vimos no barro um potencial a se comunicar, a gente criou, começou a criar uma cultura de desinformação por barro, né? A gente também começou a buscar na expressão dos animais sobre a pesquisas de dores, né? Ou de sensações. Então, a gente tem a contração, que é uma resolução lógica da sensação que avisa potencial de curto, né? Por exemplo, o aviso, o soar, a fala, ela desinforma um potencial em limite. Elas têm a tendência a chegar a um limite e elevar o limite por bancar uma sensação. E aí, quando a gente dá comida para um animal, ele banca a sensação até um limite de fala. Entende? Quando a gente dá carinho para um animal, ele banca o carinho com o limite de soar o carinho. Quando a gente deslimita, a gente percebe que o timbre do latindo, da expressão sonora do animal muda. E o barro, o trabalho com barro também, sobre a visualização do barro, né? A gente tem esculturas do barro que são bonitas e a gente tem esculturas que são feias, e a gente tem esses potenciais, né? Eu quis colocar isso para ver a inspiração, né? Inspiração é algo que inicia escala.
Então, quando você inspira a ação, é algo que inicia a escala, porque inspiração é quando nasce um objetivo. Nascimento de objetivo. E isso tem tudo a ver com o lado primitivo que desinforma substância. Então a gente tem substâncias que geraram outras por elas serem primitivas. E aí esse ritmo dessa substância desritmificou novas substâncias a partir da versão dessas substâncias, desses valores. Então vamos lá, vamos ver então o que é substantivo primitivo. O substantivo primitivo são aqueles que não derivam de outras palavras da língua portuguesa. Então, primitivo é tudo aquilo que objetifica percurso, ou seja, inicia um potencial de derivação. Então vamos supor que a gente tem uma arte aqui, ó. E aí essa arte ela é uma arte, né? Só que quando a gente tem potenciais visores, para cada visor eu tenho uma informação. Eu tenho a informação 1, a 2 e a 3. E aí fazendo a conta delas, a gente chega na estatística. E aí a gente considera as informações em organização estatística. Mas de que organização estatística a gente está falando? A gente está falando da sociedade ou dos consumidores, aqueles que informaram, né? Então esses consumidores de arte informaram sobre essa arte aqui seus valores, o seu valor 1, o seu V2 e o seu V3. E aí esses valores nos fizeram fazer estatísticas que vão prestigiar eles em uma simbologia, né? Então a gente consegue escrever por status, né? Stats. As palavras classificadas como substantivos primitivos têm origem em outras línguas como latim e grego. E aí, por isso que eu coloquei o latim e o grego. Grego, latim. A gente tem, ó, barro, areia e animal. São produtos da inteligência humana. Produtos da sabedoria. Porque nessa árvore genealógica que a gente está falando, vou pegar aqui, ó. Como que é o nome da árvore do paraíso? Árvore do bem e do mal, né? Árvore do bem e do mal. Essa árvore do bem e do mal posiciona-se, né, sobre o plano de vida, o plano da hierarquia dos seres,
a cooperativa de extrair do animal e do barro a sobrevivência. Ou seja, você precisa de regras de utilidade de extrair sobre esse plano de viver em conjunto um modo de operar a extração. E aí você consegue a segurança e até mesmo dividir segurança. E aí a gente chega na sociedade e nas leis. A gente chega em Roma. Vamos lá. Exemplos de substantivos primitivos: ferro, flor, pedra, folha e papel. O ferro ele tem origem do latim ferrum e dele surge o derivado ferreiro. Lembrando que a gente tem as tomadas de som com as matérias em dispersão. Por exemplo, se você bate em alguma coisa, você pegar e atacar alguma coisa, né? Pegar aí, por exemplo, um machado aqui e bater aqui, ó. Pá. Isso vai vibrar, né? Essa vibração ela também é uma notação de viver, de saber, né? De conectar, de contato. Então isso também é uma unidade que desinforma essa seletividade do homem em produto de seleção, de sabedoria, de organização de substâncias. Aí, ó, flor tem origem no latim flore, e dele surge o derivado floricultura. Então aqui é o substantivo derivado flor e cultura. Ferro, ferroeiro, né? Ferreiro, alguém, eiro, né? O guerreiro do ferro, aquele que tenta entender, tenta extrair do ferro uma empatia. Aquele que é amigo do ferro. Pedra, substantivo primitivo, tem origem do grego petra e dele surge o derivado pedreira, aquele que é amigo da pedra. Folha tem origem do latim folia, e dele surge o derivado folhagem, né? A ação das folhas em conjunto, folhagem. Papel tem origem do latim papyrus e dele surge o derivado papel área, né? É uma área de tratamento do papel, local onde é vendido o papel. Substantivo primitivo e derivado. Ao contrário dos substantivos primitivos, os substantivos derivados são palavras que surgem de outras palavras primitivas. Isso acontece pelo processo chamado de derivação, em que há o acréscimo de sílabas ou letras, e que é graças ao alfabeto
e toda a tecnologia desenvolvida a partir desse sistema de conta, né, de memorificação classificatória. Assim sendo, os substantivos primitivos são responsáveis por originar essas outras palavras: sorveteria, lixeira e dentadura. Então, sorveteria, derivado de sorvete, lixeira, derivado do lixo, e dentadura, derivado do dente. Então, não é tão difícil assim você interpretar o primitivo. O primitivo, ele pode até nascer hoje, né? É algo que nada o substitui para a função. É algo que desrevela-se insubstituível para conter a especialidade, a substanciaficação potencial de utilidade para o ser. E aí tudo que se deriva dessa matéria, que quer se empatizar com ela, que quer ser amiga ou quer produzir, aí se torna uma substância derivada dessa primitiva. Então, até mesmo hoje a gente pode encontrar formações de substâncias primitivas, né? Exemplos de frase com substantivos primitivos e derivados. A casa da Mariana ficou pronta este ano. Então, a gente tem a casa, substantivo primitivo. Agora, para derivado. Mário viveu durante 10 anos num casarão. Então, está derivando de casa, porém está potencializando a razão de ilustrar a casa com um potencial de rão, ou seja, que define sobre esse dado uma exposição maior, né? E flui uma visualização de grande, né? Um alelo grande. Outro exemplo: o livro de Thomas ficou molhado com a chuva. A livraria do centro é a mais conhecida da cidade. A folha da árvore ressecou com inseticida. A folhagem dessa planta está cada dia maior. Resolveu colocar pedras no jardim? Aquele pedreiro construiu grande parte da nossa casa. Recebeu a carta do pai na noite de Natal. O carteiro não passou naquele dia. Carta carteiro. Pela manhã percebeu que seu dente estava caindo. Sempre gostou do trabalho do César. Seu dente está. Cada dia que passava, a chuva diminuía. Naquele dia, a previsão era de chuvisco pela tarde. Precisava comprar sapatos novos. Tinha a profissão de sapateiro desde a adolescência. Então, sapatos, sapateiro, chuva, chuvisco, dente, dentista. Ficou fácil, né? Geralmente a gente sofre uma modificação sufixal. A partir dos exemplos acima, podemos distinguir esses dois tipos de substantivos: os primitivos e os derivados. Então, sobre essa apresentação nossa, que tem um significado diferencial, a gente consegue a analogia para destacar que esse implemento lógico e rítmico, essa sílaba somada na raiz, né, descontraindo o sufixo primitivo,
Reparem aí. Sufixo. Então, modifica o sufixo. E aí, na árvore genealógica, ou árvore da vida, se você preferir, dependendo se você é um cara mais religioso, a gente tem essa questão aí, ó, de estrelatos sociais. Só que, ao mesmo tempo que um cara pode estar aqui, em uma configuração de versão, de representação dos dados, ele pode estar aqui, por causa do desespelho de potencial de versão, de configuração dessa engenharia, né? É quase um armário, né? Baseado em uma árvore genealógica, a genealogia. E o alelo dos genes mudam por derivação. Então, a derivação muda a localização na rede. Social. Não, na verdade vai ficar parecendo com a virtualidade da internet. Mas é rede social no sentido de hierarquia. Então, essa hierarquia social, olha só. A gente tem vários arcos que saem aqui, ó. Né? Olha aqui. Aqui. Pera aí. Aqui. Então, para várias dimensões. Então, isso aqui é quase que um modelo atômico de arcos, né? Angelicais. Ou registrais, né? Se você preferir. Arcos registrais. Então, a gente tem os marcos, né? Aí. Vamos mudar aqui, ó. Quer ver? Se a gente pegar aqui, ó, o M, a gente faz uma árvore de marcos, ó. Ou a gente tem a árvore dos Bs, né? Depende da radiação. Ou a gente tem as árvores do A também, ó. Dos As também, ó. Depende da geometria, né? Depende da formatologia, da genealogia da árvore que você diz haver intenções lógicas para considerar estar. Sobre educação. Somos livres, né, para isso. As palavras que não são originárias de outras são classificadas como substantivos primitivos. Casa, livro, folha, pedra, carta, dente, chuva, sapato, a gente viu. Classificação dos substantivos. Então, substantes ativos, substantivos. Classificação. Além dos primitivos e derivados, os substantivos podem ser simples, formados por apenas uma palavra, por exemplo, vaca. Composto, formado por mais de uma palavra, por exemplo, guarda, chuva. Comum, palavras que designam de forma genérica seres da mesma espécie, por exemplo, amigo. A gente pode ter o simples, composto, comum, próprio. Comum é porque todo mundo consegue saber. Próprio consegue carregar
sobre distribuição mercadológica, né? Palavras que particularizam seres distinguindo-os da sua espécie, por exemplo, São Paulo. Concreto. Tá vendo quanta diversidade genealógica? Concreto. Palavras reais que designam pessoas, objetos, animais ou lugares, por exemplo, cadeira. Concreto, abstrato. Palavras relacionadas aos sentimentos, estados, qualidades e ações, por exemplo, tristeza. E coletivo, palavras que se referem a um conjunto de seres, por exemplo, assembleia. Então, ó, presta atenção nisso. É bom para navegar sobre esses valores por trás das significações retrativas, porque às vezes a retração ela danifica o homem, sabia? Retração é um meio de solo da infração desses dados. E cara, a dica é: substantivo é seta na certa, é seta de infração, seta de infração. Ou seja, o substantivo ele quando não classificado corretamente na retração orgânica, ele desorganiza. O que ele desorganiza? Reação. Reação é isso aqui, ó, né? Você tem uma ação e aí quando uma ação bate aqui, ó, ela faz assim, ó, ela faz um M. Um M ou um acesso à onda, né? Tem vários tipos de M. A gente tem um M assim, a gente tem um M assim, a gente tem um M assim. Então isso aqui, ó, representa ação e reação, ó. Ação e reação. Aí esse ângulo, esse M no ângulo, Miguel, M no ângulo, né? Ele vai ser a reação, né? A reação propositivada por um ativo de substante, por uma imagem em decaimento de substantivo em sua classificação na oração sofrida, né? É sobre interferência. Então, tá vendo? Essa retração é isso daqui, ó. Você sofre a ação de um vetor e essa aqui é a reação. E aí a gente sempre tem a mãe de uma substância. Mãe de substância. E aí o filho dela é o Jesus, ou gestos adequado para interferir no bem, ou pelo bem da importância orada na informação que a pilha da substância ou descarga ou peso diz conter. Preserva conter, né? Diz não. Informa conter. Conter. Informa, retrai conter.
infraciona conter em um organismo. E aí a gente tem a sensação contida. E é segredo, né? Essa sensação contida é descrita, é descrita pela reação. Então, essa descrição de reação, ela consegue ser precisa, principalmente porque a gente tem coleções de lógicas já descritas as reações predilecionadas. Olha só, eu estou passando elas para vocês, ó. A gente tem a simples, a composta, a comum, a própria, a concreta, a abstrata e a coletiva. E todas elas têm graus de melhorias de definições sobre as orações de informações receptidas, né, por um organismo em leitura e transmissão de reações de dados. Por reforma, né, de organismos sobre sensação dessa oralidade, dessa musicalidade, dessas danças de amar alguém, sobre as acordoações que elas nos entregam ou luta para nos entregar diariamente. Isso é muito bonito. E isso é muito descrito e pode ser muito editado por esses edifícios de português, de lógica, de ciência, né? Então por hoje é só. A gente se vê então no próximo vídeo, falando mais de gramática. Um abraço para vocês e fui!